Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Dá licença, irmãos. Irmãos, todos nós já ouvimos pregações nesse texto muitas vezes. Eu mesmo já preguei algumas vezes nesse texto. De tantas coisas boas que o Senhor nos ensina, uma das que mais nós ouvimos, e é a verdade, é que esse texto é o texto do chamado de Isaías. Esse foi o momento em que o Senhor chamou Isaías para o ministério profético. Mas eu quero ter a audácia, na minha limitação, de colocar um outro tema, que também é de chamamento, mas que ardeu no meu coração pelo Espírito de Deus, é submeter essa meditação a um tema, um chamado para a intimidade. Um chamado para a intimidade. Por quê? Porque embora o Senhor está chamando Isaías para ser profeta, não existe ministério genuíno sem intimidade. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender? Não há prosperidade genuína sem intimidade. Não há cura genuína sem intimidade. O Senhor não tem interesse nenhum em apenas curar, em apenas prosperar, em apenas enriquecer, em apenas dar vitórias. Porque uma pessoa que tem mesmo vitórias, sem intimidade, ela corre um sério risco de se afastar do Senhor. Uma pessoa sem intimidade se afasta do Senhor por causa das lutas. Mas também, uma pessoa sem intimidade se afasta do Senhor por causa das bênçãos. Quando Isaías é chamado para ser um profeta, antes, ele é chamado para ter um encontro mais íntimo com Deus. Isaías foi criado em Israel, irmãos. Isaías era primo de Uzias, o rei. Isaías foi criado na corte. Isso significa que ele recebeu educação da melhor. E isso também significa que ele recebeu educação religiosa. Porque era de família real e de família sacerdotal. Ele havia aprendido sobre Deus. Ele havia ouvido falar sobre Deus.
no tempo em que ele estava na corte, estava no palácio, estava assessorando Uzias. Uzias, amados, foi um rei que morreu de lepra. E sabe por que Uzias morreu de lepra? Porque depois de 52 anos de bênção, Uzias reinou 52 anos. Depois de 52 anos de prosperidade, um dia ele quis fazer o que não era para ele fazer segundo o chamado de Deus. Ele quis oferecer no templo. Ele quis tocar nas coisas sagradas que eram permitidas só aos sacerdotes. Deus já havia dado a ele 52 anos de reinado próspero. Mas um dia ele resolveu que era superior à ordenança de Deus. Um dia ele resolveu que era superior ao sacerdócio instituído por Deus. E foi e tomou das coisas que não lhe eram devidas ou dadas pela ordem de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou leproso e morreu da lepra. Agora, nos parece, é apenas uma inferência ou uma conjectura, nos parece que Isaías estava um tanto quanto influenciado por essa última superficialidade de Uzias. Isaías, quando ele tem um encontro mais próximo com o Senhor, ele diz: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas que povo é esse, pastor? Eram os cananeus? Eram os heteus? Eram os jebuseus? Eram os vizinhos? Não. Ele morava no palácio. Ele habitava no meio do povo que era conhecido como o povo de Deus. E de repente, ele marca bem isso. No ano que o primo dele morreu, de lepra, porque tocou nas coisas sagradas, ele foi arrebatado. Por que arrebatado, pastor? A Bíblia diz que ele viu o Senhor no templo. E alguns acreditam que ele estava no templo em Jerusalém. Mas se vocês se lembram, o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, verso 5, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, o verso 24, o escritor aos Hebreus nos diz que Moisés construiu um tabernáculo, e o templo foi construído na mesma planta do tabernáculo, e Moisés construiu um tabernáculo segundo um modelo dado por Deus de um santuário espiritual. De um santuário que está no céu. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, verso 19, você vai ver que João contempla. Quando João vê o Cordeiro assentado, aliás, o Pai assentado no trono, e os 24 anciões, e os 4 seres viventes, e aquelas milhares de pessoas, e miríades de seres, de anjos, e crentes salvos, e João chora, porque não tem ninguém apto a desatar os 7 selos. Está em Apocalipse 5, é a visão do trono de Deus. Se você for até Apocalipse 11, você vai ver que não era só o trono de Deus, mas era o santuário celestial aonde fica o trono de Deus. É claro que não é um santuário de alvenaria, é claro que não é um lugar físico, mas um lugar espiritual. Isaías se vê tomado por uma visão. Qual é essa visão? Ele vê um alto alto e sublime trono. Ele vê um trono, e ele vê que as abas das roupas daquele que se assenta no trono, elas descem do alto, e elas enchem o lugar aonde agora espiritualmente ele está. Pastor, mas pode ser que ele estivesse no templo em Jerusalém. Ainda que ele estivesse no templo em Jerusalém, agora o que ele está vendo não é algo material. Agora o que ele está vendo não são as paredes do templo. Ele está vendo um trono. Ele está vendo um trono. Ele está vendo uma visão espiritual. E esse trono enche o templo. Mas parece uma coisa confusa. Porque se Uzias morre de lepra, porque está desviado? Porque se Isaías diz assim:
eu moro na casa dos impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então esse templo que ele está vendo, não era o templo que estava sendo, de alguma maneira, prejudicado pela impureza daqueles que estavam ali, mas um mas de um templo espiritual, de um templo que não pode ser contaminado, de um templo que não pode ser minado. E eu quero dizer uma coisa para você ter intimidade com Deus, não basta você entrar nesse templo de alvenaria, você precisa entrar em um templo, em um lugar espiritual, aonde há um trono, e aonde você contempla um alto e sublime trono, aleluia, aonde você tem uma visão, e essas vestes enchem esse templo, e serafins por cima dele, e estes serafins, cada um com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam, e eles clamavam, dizendo uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, está cheia da sua glória. Um chamado à intimidade, um chamado à intimidade, um chamado à intimidade. Nós não estamos numa religião ou num conglomerado religioso. Nós não estamos num lugar onde há ídolos. Nós não estamos num lugar onde há aquelas cerimônias e aquelas liturgias, tanto nos dias de hoje. Nós não estamos mais no passado, onde havia tantas cerimônias. Nós não estamos num lugar assim. Nós estamos num lugar mais despojado. Nós temos um culto mais simples. Só que tem uma coisa: tanto aquelas pessoas, tanto quanto nós aqui, estamos sendo convidados a não ficar só nos limites do templo físico, a não ficar nos limites da Kairos. E glória a Deus que você é da Kairos, mas mais do que a Kairos, eu quero que você aceite um chamado de Deus a ver o Senhor no alto e sublime trono. Você precisa se sentir nesse templo. Quando Isaías se vê deparado com o templo, com o trono, com a fumaça enchendo o templo, com a glória do Senhor, ele só pode ter uma reação. Ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz: e agora? E agora? E agora? Mas lembra quem está chamando Isaías? E lembra quem é que está dizendo para Isaías: vem para dentro? Quem está dizendo para Isaías: você vai ver a minha glória? Sabe quem é? É o mesmo que dá uma ordem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo-se na mão uma brasa viva, e que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca, e eis que ela tocou os meus lábios. E ele disse assim: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não quero que você se irrite ou se impressione toda vez que você entrar verdadeiramente no templo. Toda vez que você estiver verdadeiramente diante da glória, não é diabo, você vai se lembrar da sua impureza. Só que lá na glória, o diabo é diferente. O diabo te incita a pecar, te incentiva a pecar, e depois ele joga na tua cara. Mas lá na glória, você sente sim o pecado, mas ele diz: tem uma brasa viva agora para perdoar teu pecado, tem uma brasa viva agora para purificar tua impureza. Pecado
pecado não é desculpa para se ter intimidade com Deus. É claro, se nós nos rebelarmos e voltarmos voluntariamente ao pecado, a vida na prática do pecado diz que não resta mais esperança. Mas você que está aí dizendo, eu sou impuro, eu não posso ver a glória de Deus, pois eu te digo, é no templo, na presença da glória, que a tua impureza vai ser tirada. Então o Senhor está dizendo, vem. O Senhor está dizendo, sai do pátio. As pessoas que procuravam o pátio, procuravam o que era importante, o que era necessário, mas procuravam apenas o perdão, a expiação, a bênção. Quem está no pátio, procura apenas a bênção que provém do sacrifício. Agora, Oséias 6,6, como já foi dito domingo passado, o Senhor vai dizer assim, eu não quero sacrifício, eu quero conhecimento de Deus. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Em outras palavras, é preciso passar pelo altar do holocausto, onde se tem sacrifício, mas o que Deus quer, Pedro diz, vós sois a nação eleita, vós sois o sacerdócio real. O que Deus quer é que nós entremos pela porta. E quando nós entramos no lugar santo, o que tem lá no lugar santo? Há um candelabro com 7 lâmpadas. Isaías 11, se você ler o comecinho de Apocalipse, você vai ver uma afirmação, os 7 Espíritos de Deus. Aquelas lâmpadas simbolizam a luz de Cristo, mas elas também simbolizam as 7 ministrações da intimidade, as 7 ministrações da unção do Espírito, as 7 ministrações que Deus quer repartir comigo e com você. Repousará sobre ele, Isaías 11:2, repousará sobre ele quem ungido, o cabeça, o Cristo, o cabeça do corpo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A intimidade traz a unção do Espírito, e a unção do Espírito traz prosperidade, traz vida, traz cura. O que é que tem no lugar santo? Tem a mesa com os pães da proposição, um pão para cada tribo de Israel. Aquela mesa simboliza o alimento, o pão, a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqueles pães asmos, sem fermento, simbolizavam a saída do povo do Egito, o maná que foi derramado, que foi dado para o sustento do povo no deserto. E um dia Jesus olha para os israelitas e diz assim, vossos pais comeram o maná e pereceram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que come de mim não tem mais fome. E o que tem no lugar santo? Ele diz assim, eu entrei, e o anjo tomou uma brasa do altar. Se ele está diante ou do limiar para dentro, essa brasa é do altar de incenso. Haviam brasas naquele altar queimando incenso. Aonde que a brasa toca, Isaías? Nos lábios. Aí você vai dizer, pastor, é fácil, ele está sendo chamado ao ministério profético, ele vai usar os lábios. Mas incenso também fala de oração. E oração se faz com a boca, nem que for gemendo. Vem para a intimidade.
Ah, mas meus lábios são impuros. Eu estou tocando seus lábios com a unção da brasa do altar da oração. Com lábios se louva. O que os serafins estão falando? Santo, 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 santo. Santo, santo. Isaías está sendo purificado não só para profetizar. Isaías está sendo purificado para adorar. Para interceder. Ai, querido, vem para dentro. Querida, vem para dentro. Porque tem brasa viva tocando a tua vida nessa noite, nesse lugar. Mergulha mais fundo. Chega mais perto. Depois que ele é purificado, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A intimidade gera uma vida de frutos. E assim te diz o teu Senhor. Tanto para você dar frutos, quanto para primordialmente você ter intimidade. O pecado não é um problema. Eu purifico o teu pecado. Então aceite o meu convite. Quem tem, busque mais. Para encerrar, irmãos, a gente orar. Uma coisa que me chamou a atenção no exemplo desses serafins. A Bíblia fala que eles são anjos com 6 asas. Mas eles não usam as 6 para voar. Cada par de asas tem uma função. Isaías vê esses anjos, e eu repito, os serafins atendem exclusivamente no trono de Deus. Serafins é uma maneira simplória de dizer, mas é a verdade. No trono de Deus eles são o ministério de louvor. Eles estão ali. Só que enquanto eles louvam, descobre o rosto, porque os serafins, que estão 24 horas diante da presença de Deus, não ousam olhar diretamente para a glória do Eterno. Só que aí você vai ler o Novo Testamento e você vai ver o que Cristo fez pela igreja. Irmãos, milagres materiais, isso é café pequeno. E eu digo a você, se prepara para receber cura, livramento, milagre material, porque isso aí não é nada. Isso é café pequeno. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13, verso 12. Ele diz assim: agora vemos por enigma, mas então veremos face a face. Eia! Ele diz, agora, pode aplaudir. Paulo diz, agora, ei, xarabacaia, conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. O serafim não ousa olhar, ele cobre o rosto, mas Paulo diz, aqueles que entraram pelo caminho eterno, pelo sangue do Cordeiro, o verão como ele é. Face a face. Face a face.
Isaías diz, eles cobriam o rosto. Eles não ousavam olhar para a glória do Eterno. Isaías diz, eles cobriam os pés. Eclesiastes 5:1, o Salomão diz assim, o sábio Salomão diz assim, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Quando você entrar na casa de Deus, e aonde que Isaías está? Isaías está no templo, no santuário celestial. Ele está na casa de Deus. E até os serafins estão guardando os pés. Como quem diz assim, nós respeitamos tanto a tua grandeza, que nós estamos reverentemente cobrindo nossos pés. Como quem diz, olha, cuidado aonde você pisa, cuidado como você anda, cuidado aonde os seus pés estão se levando, porque você está na presença do Todo-Poderoso. Você está na presença do Eterno. Cobre os teus pés. Como quem diz assim, eu não darei um só passo sem a ordem dele. E sabe o que diz a palavra? Sobre os homens que não conhecem esse Deus e que não reconhecem esse Deus. Romanos capítulo 3, verso 10. Paulo diz, não há um justo sequer. No verso 15 ele vai dizer assim, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqueles que estão longe do trono. Mas o Salmo 40 e o verso 2 vai dizer daqueles que, assim como Isaías, contemplaram a glória e viram os serafins com os pés cobertos. Ele vai dizer assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu não ando mais sem rumo. Eu não sou mais como uma folha seca que vai para onde o vento leva. Jesus disse, o homem prudente, assemelhá-lo-ei aquele que firmou a sua casa sobre uma rocha. Minha vida está sobre a rocha, sua vida está sobre a rocha, porque ele firmou os nossos pés. Apesar de tudo que acontece, apesar dos ventos terríveis que vêm, descansa teu coração. Sua casa não está na areia, seus pés não estão cambaleando, você tem alicerce, você tem base firme, a rocha é Cristo. E os que esperam nele não serão confundidos. Por último, Isaías vê aqueles anjos com um dos pares dos três. Um par cobria o rosto, outro par cobria os pés. E ele vê eles voando, movimento. Tua vida não está parada não. A obra de Deus não está parada não. Ela está em movimento. Ela está em movimento. Arabacada, eles estão voando, e eles estão adorando, e eles estão servindo, e eles estão trabalhando, e eles estão no sobrenatural. Sabe por que é sobrenatural? Os serafins voam. O mesmo profeta Isaías que viu os serafins voando, ele escreve no capítulo 40, no versículo 29, ele diz assim: aquele que dá força ao cansado e que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas. Você vai dizer, por que eu tenho a ver com o serafim? Pois o serafim não ousava olhar. Paulo diz, eu o verei face a face. Pois o serafim cobre os pés, e eu sei que o Senhor firmou os meus pés sobre a rocha.
Porque o serafim voa no sobrenatural. Isaías diz assim para você que está aqui hoje: Ele te dá força. Cansado, cansada. Ele multiplica as forças para quem não tem nenhum vigor. Você está olhando para si próprio e está dizendo: não tenho vigor nenhum. Mas como pode multiplicar algo que não existe? Como pode multiplicar uma força de alguém que diz que não tem nenhuma? É o meu sobrenatural na tua vida.